Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma previsão para o signo de Virgem, leitura na qual também pode ser associada ao ascendente lunar ou Vênus. Última leitura do mês de julho. Essa é a leitura parte 4 e vamos começar, Virgem, com a energia que vai estar fluindo para você neste período. Virgem, a energia em si, ela fala a respeito de criatividade, ela fala a respeito de potencial, né? Como se você fosse estimulado ou estimulada a chegar no seu potencial máximo. Mas também é uma energia que fala sobre criação. É uma energia na qual você se coloca ali à disposição de assumir um compromisso ou assumir uma responsabilidade, eu diria até uma missão em relação ao outro. Essa é uma energia na qual, então, é uma energia que assume a responsabilidade, né? Mesmo quando não tem ninguém olhando. É uma energia que protege quem ama, sem precisar controlar ou sufocar. É uma energia que fala de trabalho com constância, entendendo que o retorno de qualquer resultado leva determinado tempo. É aquela energia do fala pouco e faz muito. As atitudes aqui, Virgem, nesse período, elas tendem a ter um peso maior do que as suas próprias palavras. Então, por mais que dentro ali de conversas, negociações, seja qual for o motivo da conversa, você vai perceber que as pessoas não estão considerando muito o que você está falando, mas sim o que você está fazendo. Então as suas atitudes elas vão ter, eu uso o termo pesar, mas não é no sentido negativo, mas no sentido de que elas que vão valer durante esse período. Seja nas suas relações, seja no seu trabalho. Energia complementar. Com a energia complementar eu tenho Sagitário e Gêmeos, que podem ser pessoas, né, deste signo que vocês estejam lidando, ou necessariamente é uma energia que fala assim, vai haver intensidade, vai haver um espírito de liderança, de querer assumir a frente e às vezes até delegar certas regras, mas tem que se ter muita cautela nessa intensidade, principalmente através da comunicação, não só a comunicação verbalmente dizendo no presencial, mas eu me refiro assim, até comunicação por rede social, aquilo que você escreve, a maneira como você se comunica, tem que ver como que está essa intensidade nessas palavras. Tem que analisar também quando você vai expressar alguma coisa, o tanto que você está colocando de intensidade aqui. Né? Aqui vai falar tanto da comunicação quanto também da intensidade das coisas. Vamos seguir. Energia espiritual. Essa energia que veio para vocês, Virgem, é uma energia daquele que não... Aqui não é uma energia egoísta, sabe? Não é uma energia que fala sobre individualismo. É a energia daquele que se entrega, né? Ou se doa, ou contribui com amor e com humildade.
mesmo quando o outro, o seu semelhante, não tenha vínculos profundos. Pessoa generosa, pessoa bondosa. Então, é uma energia que ela também irradia ali para a parte espiritual. E quando fala a respeito do espiritual, vem falando sobre cura. A sua energia ela está sendo restaurada nesse momento. E é importante entender que, às vezes, ajudar o outro não configura você como uma pessoa tola, independente do que as pessoas ao seu entorno digam. Energia do alerta. Energia do alerta pode estar relacionado a um aspecto financeiro, possivelmente prestar atenção nas negociações, contratos, tudo aquilo que para você se desenvolve de uma forma financeira, né? Por exemplo, às vezes você está começando um contrato de trabalho agora. É importante ler esse contrato, não só ouvir o que o outro está dizendo e já ir assinando. Leia o contrato. Né? Sabe as letrinhas pequenas? Leia as letrinhas pequenas. Alguém te pediu algum valor emprestado. Analisa, porque aqui fala sobre mensagens que provêm de bens e finanças aqui. E isso está relacionado com algo novo, tá? Não é uma coisa que já esteja acontecendo, é alguma coisa nova aqui. Pode ser um pedido novo, um empréstimo novo, qualquer coisa nesse aspecto. Como está a percepção das pessoas em relação a você? As pessoas, vejam, do seu entorno, elas sentem que você não está satisfeito ou satisfeita com algo. É como se ficasse muito nítido a sua insatisfação em relação a uma questão. Então você pode estar falando sobre isso. As pessoas podem sentir que você volta muito em questões do passado. Então talvez nessas conversas que você tem com o outro, você toque muito em assuntos que já aconteceram, ou você está sempre falando de uma forma insatisfeita sobre um trabalho, sobre um relacionamento. As pessoas até notam potencial em você, mas elas sentem que você tem muitos apegos na rotina na qual você criou, como se houvesse um comodismo emocional, né? Então assim, eu tenho tudo isso aqui, eu tenho essas pessoas, eu me apego a isso, eu me acomodo aqui, eu tenho potencial para sair disso tudo, para ter talvez novas pessoas, um novo trabalho, um novo meio, só que eu não consigo me desvincular emocionalmente. Energia psicológica. Energia psicológica tem alguma questão que está relacionada à energia materna. Ou não precisa ser necessariamente uma energia materna, pode representar uma mãe de criação, pode representar uma chefe, pode representar sua esposa. Aqui é uma energia onde você olha para uma outra pessoa e você sente que essa pessoa ela tá rejeitando você, ou se foi uma questão, porque fala de você falando muito sobre situações que já aconteceram. Se isso aqui foi algo que aconteceu lá atrás, pode ser algo que ainda esteja na sua mente e que ainda você não tenha superado. Porque isso aqui representa um abandono materno, representa às vezes a pessoa sentir que ela não está sendo bem-vinda ou bem vista por uma outra pessoa.
Tem alguém na sua mente agora e a maneira como essa pessoa está agindo não lhe deixa muito bem mentalmente. É como se você sentisse que essa pessoa ela fica tentando te diminuir. Eu vou citar um exemplo. Às vezes você foi visitar a sua sogra, por exemplo. E chega lá, a sua sogra ela não valoriza a mulher que você é, não valoriza o homem que você é. Eles ficam tentando te diminuir a todo custo, ou fazendo comparações, fazendo com que você se sinta mal ali. Tá? Isso é um exemplo. Você vai na casa de uma mãe, você vai na casa de uma pessoa que você considera, só que você chega nesse lugar, ou você se reúne com seu chefe, sua chefe, né? Aqui fala muito de uma energia feminina, mas pode considerar. E é como se você chegasse ali e você sentisse que essa energia fica meio que rejeitando ou tentando causar em você algum tipo de incômodo, para que você de alguma forma saia do ambiente ou se sinta mal de alguma maneira. Às vezes você trabalha num lugar onde as pessoas têm uma atitude muito egocêntrica e ficam tratando as coisas de maneira muito superior. Também pode ser isso. Energia emocional. Energia emocional é como se você sentisse que você tem que se proteger, mas é aquilo. Tem alguma coisa no momento que faz você sentir que estão te atacando indiretamente ou até diretamente, seja com palavras, seja com comportamentos. E tudo que você está fazendo é tentando manter as coisas. Isso aqui também pode ser uma outra coisa, Virgem. Você pode, assim, num sentido afetivo, isso pode representar alguém que fica brincando com você emocionalmente. Por exemplo, a pessoa fica ali seduzindo, flertando com você, chamando sua atenção, e quando você vira para dar atenção para essa pessoa rejeita, ou essa pessoa finge que não está acontecendo nada. Então, isso pode ser, assim, extremamente exaustivo para algumas pessoas aqui, esse tipo de comportamento. Energia espiritual. Só que ainda eu vejo assim, tudo que você faz bem intencionado, bem intencionada. Então, se você vai até a casa dessa pessoa, se você ajuda essa pessoa, se você dá satisfação, seja o que for, você está fazendo isso porque você acha que é o básico do respeito, é o básico de um dever de um cidadão, o básico de um dever profissional, né, como profissional, é uma base de um dever daquele que se relaciona com o outro. E na parte espiritual tem alguma coisa no momento que está te aprisionando. Eu não vejo que esteja relacionado com amarração, talvez. É que eu não estou sentindo essa energia, então eu não vou ficar colocando coisa na cabeça de vocês, viu? Mas tem alguma coisa que você está preso agora. Pode ser uma ideia de algo espiritualmente. Ou você está tão preso a uma ideia que isso não está deixando você enxergar algo espiritualmente ou se conectar da maneira correta aqui. Vamos seguir. Energia do alerta. Na energia do alerta, fala sobre uma situação que vem e que ela, no momento, ela proporciona felicidade. Proporciona, sabe, quando você... Vou dar um exemplo. Você está ali há muito tempo sem trabalhar e, de repente, alguém te faz uma proposta de trabalho
E aí você fica muito feliz porque tá tudo certo para você ser contratado e tudo mais. Só que havia alguma coisa ali no contrato, depois que você assinou, que passou despercebido. Então você sente uma felicidade, mas ainda assim pede atenção. Se isso for um planejamento que você esteja fazendo com uma outra pessoa, por exemplo, vou morar junto e tal, tá pedindo para você ter atenção. Porque você tá vendo isso com muito amor, mas tem alguma coisa ali que precisa de maior estabilidade ou maior maturidade para acontecer. E assim, Virgem, eu estava falando muito da questão da rejeição aqui, mas também pode ser que você, Virgem, está se colocando numa postura de rejeitar alguém. De alguém estar ali tentando se aproximar de você a todo custo e você está rejeitando essa pessoa de alguma forma. Certo? Como que você está lidando nesse período com as pessoas do seu entorno? Aqui tem algo que provoca uma certa ansiedade em você, Virgem. Estar perto de algumas pessoas, né? Assim, se isso se trata, por exemplo, de questões de trabalho, onde você precisa se apresentar, onde você precisa, ou qualquer trabalho em grupo, isso aqui pode ser nervosismo. E tudo bem. Às vezes um nervosismo ali de dar uma palestra, um nervosismo ali, até de começar, por exemplo, quero começar um canal no YouTube. Mas tô meio nervosa de aparecer. Também pode ser isso, tá? Um certo nervosismo. Mas em outros sentidos, é como se você tivesse no seu entorno e sentindo um pesar muito grande. Tem alguma coisa que tá desgastando você muito. Porque aqui fala sobre ansiedade, então isso aqui pode ser até alguma coisa, alguma fobia social para alguns casos, mas aqui é como se você falasse, eu não tô conseguindo me lidar com as pessoas agora, tem alguma coisa que tá te tomando muito pensamento aqui. Como que você tá lidando com a questão mental? Olha só, você, talvez antes, você não enxergava uma situação, você não se dava conta de que ali era uma tentação ou algo que representava ali manipulação, mentiras. Talvez antes você se deixava influenciar de alguma forma. Só que agora, se você vai se doar para alguém, se você vai proteger alguém na qual você ama, né? Lembra que eu falei dos deveres? Às vezes você fala assim, é o básico. Se eu estou trabalhando, eu tenho que fazer o meu trabalho, é o básico, né? Mas antes poderia haver muita influência em cima de você, Virgem. Muitas pessoas ali mal intencionadas. Só que agora você enxerga essas pessoas pelo que elas são. Você não está mais preso ou presa à influência dessas pessoas aqui. Como que você lida com a questão emocional? Fala sobre profundidade. Pode se tratar de carências, lembranças. Tem muita coisa acontecendo no seu emocional aqui nesse período. Fala sobre matar a saudade também, né? Então, possivelmente estou reencontrando algumas pessoas aqui, que você já não via há um tempo. Mas tudo está muito profundo, né? Então, seja o que for que esteja acontecendo emocionalmente, tá indo lá pro interior mesmo.
Como você está lidando com a questão espiritual? Tem alguma coisa que você precisa se afastar emocionalmente nesse momento, só que você não se afasta disso e isso cria às vezes uma barreira espiritual para você? Só que eu sinto que é alguma coisa emocional, né? Então vamos dizer assim, se é uma religião, vamos colocar que seria isso a situação. É uma religião. Eu sigo uma religião há muito tempo. Só que eu tô tanto tempo nessa religião que eu já não sinto mais aquela vibração, aquela coisa que eu sentia antes. E eu sinto que eu tô presa, ou preso, que eu tô travado. Mas eu acabo permanecendo nessa religião porque tem minha mãe que frequenta, tem meu pai que frequenta, porque meu marido, minha esposa frequenta, porque eu já estou muito tempo nessa congregação, vamos dizer assim, já estou muito tempo nesse centro. E isso só está impedindo você de se conectar da maneira que você quer. Ou se você tem apegos emocionais em algumas pessoas, pode ser que essas pessoas ficam te puxando para baixo. Você sabe disso, mas você ainda está ali com elas. Então, o afastamento emocional aqui de uma situação pode estar impedindo você de se reconectar, assim, de uma forma mais direta com o espiritual. Como que você está lidando com a questão do obstáculo aqui, né, do alerta? Fala sobre discussão. Discussão que eu digo assim, não que você está sendo agressivo ou agressiva, mas quando você descobre que havia alguma coisa ali que passou despercebido, é como se você fosse buscar tirar uma satisfação com isso. Tirar uma satisfação, porque você entende que não está certo o que estava sendo feito. Ou se você está em desacordo com alguma coisa, você descobre que alguém estava omitindo alguma situação e você vai tirar a satisfação com essa pessoa. Só que você não está sendo uma pessoa assim, toda amorosa, amoroso. Você está sendo direto aqui. Você está pondo o dedo na ferida, vamos dizer assim, da situação aqui. Então, assim, Virgem, o que parece é que existe o espiritual querendo te curar, porque eles veem a necessidade de você se sentir melhor, de você se sentir mais ativo, mais ativa na sua vida. Eles estão mostrando para você que existe aqui alguma coisa no momento emocional, que pode até ser coisas que você está apegado, apegada também, que acaba impedindo você de se conectar. Você já não vê mais as coisas de maneira ingênua, você sabe exatamente que ali existe algum risco, ou havia alguma manipulação, então pode ser que você esteja rejeitando esse tipo de energia. Ou você não queira participar do que estão tentando te envolver aqui. Principalmente se for coisas ilegais ou coisas que não são corretas. Você consegue ver a verdade das coisas aqui. Só que tem alguma coisa no ambiente externo que, sinceramente, assim, pesa muito para você, de alguma forma. Então vocês podem ficar com a mente aqui bem cansada esse período. Bom, em relação a signos, na parte do alerta, eu tenho energias mais jovens de Touro, Virgem ou Capricórnio. Pode representar seus filhos, podem representar pessoas que estão na sua vida, interagindo constantemente, que sejam mais jovens do que você. Quando eu falo mais jovens, é que exista de fato uma diferença de idade. Tem alguma coisa que você vai fazer, seja para esse filho ou qualquer coisa nesse sentido, que você faz com amor, né? Como se você falasse, eu vou fazer isso com meu filho por amor, ou eu vou permitir que meu filho tenha isso com amor. Só que, enquanto você está cedendo alguma coisa, pode ser que alguma coisa esteja sendo ocultada para você de alguma forma. E quando você descobre, você tira uma satisfação
ou você pede ali uma obediência, ou você aplica um castigo, né? Digo, não um castigo agressivo, me refiro, vocês entenderam, né? Um castigo ali, fica ali quietinho, vai ficar sem celular ou qualquer coisa nesse sentido. Porque não estava correto alguma coisa aqui. Certo? Na parte externa, não saiu nenhum signo. Na parte mental, eu tenho energia de Libra, outra energia de Virgem e tenho a energia de Capricórnio invertida. Possivelmente aqui, duas pessoas, elas não estão mais assim se ajudando, vamos dizer assim. Alguém conquistou algo e talvez a vida dessa pessoa esteja melhor agora, pode ser você, Virgem, da outra pessoa. E agora é como se alguém falasse assim, eu sou dono de mim, eu não vou deixar mais ninguém me manipular, ninguém me controlar e ninguém ficar me envolvendo nesse tipo de hostilidade aqui. Então eu sinto que vocês estão rejeitando alguma pessoa ou alguém está rejeitando, assim, pode ser por motivos de discussões, por motivos de traição, mas assim, existe uma rejeição aqui acontecendo, porque ninguém quer ser tratado com desrespeito aqui, mais, né? Ou até mesmo é como se você tivesse assim, você não me domina mais, você não me controla mais aqui. Na sua energia emocional, eu tenho energia de Câncer e Peixes. Aqui existe muito aquela questão de sentir falta do começo de uma situação, né? Então, assim, se é um relacionamento, eu sinto falta do começo do relacionamento que eu estava tendo com essa pessoa. Se é família ou qualquer coisa, sabe? São pensamentos, saudades, lembranças de coisas que aconteceram, mas ainda existe um senso de proteção. Então, eu sinto tudo isso e eu tenho que me proteger agora do que eu estou sentindo, porque eu não sei me lidar com essa emoção ainda. Mas existe muito uma vontade aqui de querer voltar lá para o começo. Pode ser de vocês, Virgem, pode ser de Peixes ou de Câncer. Queria que as coisas fossem como antes. Né? Tá voltando muito ali para o passado. Na parte espiritual não saiu nenhuma energia. Eu tenho Sagitário e Gêmeos aqui, eu vou fazer uma complementação neles, né? Primeiro começando aqui com a energia do Sagitário. E claro, não poderia deixar de mencionar, se você está lidando ali com Aquário, Gêmeos ou principalmente a energia de Libra, pode haver aí uma inconsistência. Alguém não está querendo ceder e isso está adiando um planejamento, está adiando as coisas. Em relação à energia de Sagitário, fala sobre querendo se curar daquilo que foi feito. Então, pode ser você, Virgem, ou pode ser Sagitário, que considere que precisa se curar de uma situação onde houve ali muita desigualdade. Possivelmente alguém estava tentando tirar vantagem da outra pessoa aqui e alguém quer se curar disso, quer se liberar disso aqui de alguma forma. Agora um alerta. Aqui também fala sobre buscas. Alguns de vocês podem estar buscando em alguém de Sagitário, tá? Pode ser uma pessoa nova, que não tem nada a ver com a sua vida agora, mas alguém que você vai buscar para algum tipo de cura. Então, se isso aqui, por exemplo, é uma clínica médica, se isso daqui é alguém que você está solicitando para pedir algum tipo de ajuda, eu sinto que essa pessoa ela vai tirar vantagem de você, Virgem. Então, você tem que ter muito cuidado aqui. Essa pessoa ela pode usar meios de cura, dizer que vai te ajudar, que vai melhorar a sua situação, que vai curar você, e essa pessoa ela só vai criar ali uma forma de talvez tirar mais dinheiro de você, tirar mais do seu tempo, e você vai enxergar isso, tudo bem? Implementar a energia de Gêmeos.
Energia de Gêmeos fala sobre estabilidade, reconhecimento, responsabilidade. Possivelmente é como eles vão tratar as coisas com vocês aqui nesse momento. Bom, Virgem, é isso. Que vocês tenham um bom período, se cuidem, tudo bem? E eu falo com vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.